Você ouve rádio? Ouço. Não. Eu não escuto. Sim, ouço. Escuto. Ouço pouco. Sim, eu escuto o rádio. Ouço. Não, não escuto. Sim. Como você ouve? Normalmente pelo celular. Eu escuto no carro. Pelo celular, às vezes até pela internet, online. No carro. Geralmente escuto quando eu tô no carro. No celular mesmo, quando eu tô indo pro trabalho ou pra faculdade. É pro celular. Não vou nem falar como é que nasceu a PAN, uma emissora que estava falida, e ele trocou suas ações da televisão com os irmãos Carvalho pelas ações da Jovem Pan. E num estalo da noite para o dia, ele transferiu uma rádio que estava para fechar nessa grande potência que é a Jovem Pan. Hoje temos 100 e tantas emissoras em cadeia. E mudou até o nome da Rádio Pan-Americana para Jovem Pan, porque ele era o grande diretor de TV, da equipe A famosa, com o Newton Travesso, Manuel Carlos. Então ele tinha esse contato com o pessoal da Jovem Guarda, Roberto Carlos, aquele povo, que trouxe tudo para cá. E a Jovem Pan explodiu no dia seguinte. Foi ele que criou a figura do comentarista esportivo. Até então, e a Rádio Pan-Americana era a emissora dos esportes. Isso foi antes da Jovem Pan. Quando o locutor narrava o primeiro tempo, passava para o estúdio, porque parava o jogo. Ia ficar 15 minutos falando o quê? Vai para o estúdio. Tocava música, dava informação, dava publicidade. No início do segundo tempo, voltava. O Tuta falou, para isso. Pegou o Mário Moraes, que era um artista de novela, de radionovela da Rádio São Paulo, mas gostava de futebol, falou, você vai ser o comentarista no intervalo. A gente abre a transmissão e só fecha no fim do jogo. Foi o primeiro comentário. Hoje, todas as emissoras de rádio e televisão têm comentaristas de futebol. Antigamente só tinha o narrador. O Tuta foi o homem que criou a informação sobre o tempo, que hoje está no rádio e na televisão, em todos os jornais. Nos jornais é a mulher do tempo. Todas elas têm uma jovem jornalista que fala sobre o tempo. Isso não existia no rádio brasileiro. O tempo vinha pelo telex, que era a comunicação da época, a gente amassava e jogava fora. Ninguém queria saber daquilo. Mas ele, como era um homem moderno, contato com os Estados Unidos, falou, não, o tempo é importante para as pessoas. E chamou Narciso Verniz e criou a figura do homem do tempo, que hoje, como eu disse, está em todos os jornais de rádio e televisão. Mudou muito de uns anos para cá com a chegada da internet, né? A gente somos um veículo de comunicação, então a gente tem que estar antenado com de onde a notícia vem, né? Então a notícia, a gente, por exemplo, quem cobria cidades na época, a gente tinha que ligar nas delegacias, no corpo de bombeiros, enfim, você buscava a notícia de todas as maneiras, de uma forma até rústica, né? Manual mesmo, você ia lá, pegava o telefone e tal. De uns anos para cá, com a chegada da internet, você mudou completamente, você tem a notícia ali no computador, né? Nas redes sociais. Eu acompanho até às 14 horas, que é o meu horário de trabalho aqui, falando elas, todas que chegam da redação para mim. É bem fácil, porque elas vêm de mão beijada, né? E a partir das 14 horas, quando eu saio do rádio, eu acompanho pelo celular, porque eu estou sempre na rua, só chego em casa bem tarde, então celular é a minha salvação. Eu acompanho pela internet, normalmente. Normalmente pela internet, quando eu estou na rua, celular. Então. As redes sociais e essa interação do ouvinte com a nossa programação é muito legal, porque ali a gente vai recebendo também muita demanda.
Da mesma maneira, nessa interação nas nossas redes sociais, por exemplo, se a gente vai ter um programa à tarde, olha, hoje estará conosco o artista X, ou o secretário de habitação, o ministro, professor tal, sobre determinado assunto. A gente vai recebendo muita coisa do ouvinte, que a gente já prepara para você ter um material melhor daquilo que você vai levar ao ar, enfim. A convergência de mídia é importante e ajuda muito o rádio a conseguir mais público, né? O Jornal da Manhã é transmitido pelo YouTube também, e o que a gente percebe é que pessoas que às vezes ou nunca ouviram a rádio ou que raramente ouviam a rádio, agora estão se interessando mais por política, por economia e por outros assuntos. Quando alguma coisa sai nas redes sociais, a gente tem uma ideia se é verdade ou se não é verdade. Tem muita informação sobre alguém que morreu que sai na internet, sai numa rede social, fulano de tal morreu. Então a gente vem, a gente checa, a gente pega essa informação. A gente tem cuidado, acho que todo jornalista precisa ter cuidado quando chega uma informação nas suas mãos, né? A internet também é um termômetro muito grande, mas a notícia se espalha muito também no rádio, a televisão, são veículos muito fortes, né? Na internet a gente tem a capacidade talvez maior de medir nesse momento, mas esses instrumentos também vão acabar sendo modernizados e trazer uma medida mais consistente de quantas pessoas a gente está alcançando, né? Mas essas coisas se somam e muitas notícias importantes que saem na internet acabam despertando também o interesse do rádio, da televisão, que começam a se nutrir daquela informação que foi ventilada na internet, muitas vezes por um cidadão comum que se torna ali o repórter por um dia, ao flagrar um acontecimento específico. Então, todos os veículos de comunicação hoje estão interligados. Eu estou aqui na rádio, mas eu trabalho com a internet ligada, com o meu celular ligado para saber as notícias que estão chegando a todo momento. Mas, evidentemente, para produzir notícias no sentido de escrevê-las e cobrir acontecimentos importantes, ainda é necessária uma estrutura grande que os veículos de comunicação mais antigos têm, às vezes dinheiro, inclusive, para você pagar passagem para o repórter, para ter uma equipe, para fazer a cobertura de grandes acontecimentos. E na internet você tem muitos sites feitos por cidadãos comuns. É bacana. Por um lado, tira um pouco da tua privacidade no estúdio, muda um pouco, porque o radialista está acostumado a ficar tranquilo dentro do estúdio, né? Não tinha muito, agora você tem que ter modos, porque você tá ao vivo, então isso mas eu acho que ajudou bastante. Tem um público diferente, né? Que é o público de internet que agora acompanha a rádio. A tecnologia ajudou em praticamente todos os setores da comunicação. E acho que no rádio é a mesma coisa. Aqui na rádio, principalmente, facilitou muito em relação à interação com os ouvintes que a gente tem. É bem maior, pelo WhatsApp e tudo mais. E é uma forma de... Uma forma não, é um novo caminho que a gente tem de comunicar com o ouvinte. Eu falo que é um rádio com imagem, né? Mas... por essência, nós somos rádio, e hoje com imagem. Então, a internet, as redes sociais se fundiram, né? Então, a gente tem... O conteúdo é Jovem Pan. Se você quiser, você até tira a palavra rádio, né? Jovem Pan, né? Porque você ouve a Jovem Pan no rádio, você ouve no Facebook, você ouve no YouTube, você vê no Twitter, enfim, todas as plataformas que a gente caminha no mesmo sentido. Então, isso deu um ganho para o veículo e principalmente para o ouvinte, né, que pode nos ouvir da maneira que ele quiser, né? Muita gente pode ter um compromisso durante o nosso programa, mas depois assiste, porque fica disponível na internet. Mas eu divulgo todos os dias o programa na internet para ser assistido ao vivo, no Facebook, no YouTube. Eu falo para todo mundo baixar o aplicativo da Jovem Pan no celular também. Então tem várias maneiras de acompanhar o programa e a gente vê a repercussão dele na internet. O que é um termômetro, como eu estava dizendo numa pergunta anterior, é muito importante para a gente, principalmente o chat ao vivo no YouTube, né, em que ficam as pessoas comentando cada comentário que a gente dá no programa, né? Então é muito bom você ver ali aquela reação imediata das pessoas que, se não fosse a internet, a gente não teria, porque o rádio a gente fala aqui num microfone e não sabe quem está ouvindo, onde que está ouvindo, como está ouvindo. A gente sabe, evidentemente, em tese, que tem muita gente ouvindo no carro, tem uma família, voltando do trabalho,
em casa também, nos prédios comerciais, o sujeito que está no computador, mas está com fone no ouvido, ouvindo o programa, mas a gente não tem exatamente a medida de quem são essas pessoas e do que elas estão pensando quando elas ouvem cada comentário. E no chat ali ao vivo você tem a reação imediata das pessoas. Se você fala uma coisa que agrada a elas, elas aplaudem. Se você fala uma coisa que desagrada, elas criticam. Se você está deixando de falar alguma coisa, elas lembram. Então, tudo isso é muito importante. A internet veio enriquecer o rádio e não enterrá-lo. Às vezes tem alguma coisa que está acontecendo e a gente está cercado por outros tipos de veículos, né? Tem a TV, tem a internet. Então a gente consegue estar antenado com o que está acontecendo, apesar de estar fechado nesse aquário de um 24º andar, de um edifício, num estúdio todo blindado, mas a gente está sabendo o que está acontecendo lá fora. São mensagens que chegam pelo Twitter, mensagens que chegam pelo WhatsApp, os repórteres falando com a gente pela rua, o produtor falando, tem o talkback que a gente se fala também. Então, essa transformação, para mim, eu acho que foi muito positiva. Afeta bastante, porque a gente vê aquela repercussão imediata dos comentários que a gente dá, e isso faz com que a gente tenha uma ideia, uma amostra ali do que pensam as pessoas sobre os assuntos que a gente fala. Então a gente tem uma amostra de quem é essa nossa audiência, né? Para quem estamos falando e por que essas pessoas estão assistindo esse programa. E muitas delas dizem, eu gosto de fulano, eu gosto de Beltrano, eu gosto porque por causa disso, eu gosto daquilo, eu gosto porque vocês falam o que outras pessoas não falam, vocês falam uma coisa que a imprensa não diz e tal, vocês dão outro tom. E a gente tem uma pegada mais crítica a todos esses governantes que estiveram aí à frente do Brasil nos últimos anos e que não era muito comum na imprensa antes desse declínio, principalmente do PT, que deu mais visibilidade para a gente. Eu ainda sou um pouco tradicional, né? Eu acordo cedo, pego o jornal, o papel ainda, que eu gosto de olhar, de folhear o jornal, né? Mas isso é só no começo do dia, porque aí depois eu chego aqui, aí é a internet. Ainda é muito rápido, apesar da internet ter a sua agilidade, o rádio ainda é muito rápido e é mais fácil o acesso. Você está no seu carro, você ouve. Tudo vai mudar um dia. A gente já percebe que a internet está ficando, tá em tudo, a internet das coisas, como eles dizem, no teu carro você tem internet. Mas o rádio está aí, é som, é uma coisa simples e fácil, você não precisa parar para prestar atenção no que você está fazendo quando você está ouvindo rádio. Você faz qualquer coisa e continua ouvindo. Televisão, internet, você lê texto e tal, você precisa ter atenção só àquilo. Então acho que o rádio não acaba não, precisa se reinventar e precisa se adequar, mas acabar não. Olha, essa história de que o rádio vai acabar, eu não acredito, e todo mundo que profetizou isso errou. Quando a TV surgiu, diziam que o rádio ia acabar, não acabou. Quando a internet surgiu, diziam que o rádio ia acabar, não acabou. A internet veio para ajudar o rádio. A internet ajudou a trazer mais público para a Jovem Pan, um público que não ouvia a Jovem Pan, um público mais novo, como eu já falei para você. Então eu acho que o rádio vai precisar se adaptar a essas novas ferramentas, cada vez mais com o uso da imagem, e é um desafio para a gente, porque a gente tem, ao mesmo tempo, pessoas nos assistindo na internet, nós temos pessoas nos ouvindo, que são linguagens diferentes, mas a gente tem que criar uma linguagem mais ou menos no meio desse caminho, para agradar quem está ouvindo e para agradar também quem está assistindo, né? Foi só positivo, entendeu? A convergência de mídia e todas essas novas tecnologias, ela só vem para ajudar. O rádio, eu acho que isso é mito de acabar por causa da internet ou por causa da TV. Sempre foi mito, na minha opinião, nunca vai acabar o rádio. Eu sou suspeita, né? Mas eu acho que é o melhor meio de se comunicar e de se manter bem informado, porque tudo é muito rápido, chega primeiro, então é isso aí. Você me deu a chance de falar sobre o Tuta. Espero que isso fique gravado lá na faculdade como homenagem a Antônio Augusto Amaral de Carvalho, uma das figuras mais brilhantes do rádio brasileiro. A cidade não desperta, apenas acerta a sua posição. Porque tudo se repete, são 7 e às 7 explode em multidão. Portas de aço levantando,
todos parecem correr. Não correm para São Paulo crescer.